estamos de volta com o programa de hoje, como você já pode adivinhar, transgênicos aqui na nossa pauta. Você tem contado pra gente qual é a sua preocupação com eles, se você consome, se você evita, se você não tá nem aí. Hoje é segunda da mudança e a gente vai trazer aqui toda segunda-feira assuntos que podem fazer parte de uma melhoria aí na sua vida. É segunda da mudança, então a gente traz informação, a gente traz dicas práticas e sempre quem vai nos ajudar aqui ou é a doutora Daniela Cano, que é nutróloga, ou o Dr. Luiz Fernando Sela, que é endócrino, entre outras especialidades. Vou falar o que... Cada vez eu vou falar uma aqui, tá, doutora? Os dois são médicos do estilo de vida e cofundadores da Soul Saúde, um canal de saúde sensacional para você que deseja viver bem, viver mais. Doutora, você falou pra gente o que são os transgênicos, são os alimentos modificados geneticamente, mas tem gente querendo participar aqui do Vida e Saúde. Então me conta, você costuma evitar os transgênicos? Alimentos transgênicos são realmente aí um bicho de 7 cabeças para sua família? Você sabe diferenciar? Você sabe na hora de escolher o alimento, seja ele embalado, seja ele lá no hortifruti, no sacolão, na feira, qual é o transgênico, qual não é o transgênico? Porque tem também o seguinte, doutora, tem aquele vendedor que só quer vender. E aí você pergunta se é transgênico, ele fala que não, mas tá assim, tá tudo, como diz na minha terra, lá tá pareio. Tá tudo igualzinho, sem modificação nenhuma. E aí a gente sabe que naturalmente umas batatas serão maiores do que as outras, não é um padrão, né? Com certeza, na natureza a gente vai ter as coisas menorzinhas, que estragam mais fácil, né, mais rápido, mas vão estar nutricionalmente também bem bacanas, não é que é isso que importa, e talvez estejam um pouquinho mais feinhas, pequenininhas, mas tudo bem, né, o importante é que elas estejam com menos agrotóxico possível, né, e menos modificação possível. Bom, a gente falou aqui de alguns possíveis benefícios, alguns possíveis malefícios do transgênico, mas a gente quer agora bater o martelo aqui sobre esse assunto, malefícios e benefícios. Eu vou passear por aqui, doutor, e vou virando aqui as nossas plaquinhas para descobrir. Vem comigo. Vou começar aqui, olha. Será que é benefício ou malefício aqui por trás, hein? Vamos virar? Vamos virar? Ó. Transgênicos têm maior valor nutricional, doutora? Sempre? Sim, pelo menos é o que essas produtoras dessas sementes transgênicas falam pra gente, não é? Que um dos motivos foi agregar mais valor nutricional. Então, vários deles têm sim. Às vezes até eu falei para vocês do salmão, né? Vai ter um pouquinho mais de ômega 3, o trigo, não é? Que eles falam que vai ter um pouquinho mais de ferro. Então, a gente pode ter mais valor nutricional. Agora eu vou colocar lá numa saia justa aqui. Porque a gente sabe que, por exemplo, alguns alimentos ou algumas vitaminas, vou aproveitar aqui a sua expertise, se a gente usa em exagero no nosso corpo, eles podem ser maléficos, inclusive sendo tóxicos. Eu lembrei aqui não sei se a vitamina A, não é? Se a gente tem um excesso de vitamina A, a gente pode ter uma hipervitaminose. A indústria está fazendo essa distinção, buscando o que a gente realmente precisa, ou está só usando da propaganda, doutora? No meu ponto de vista é mais propaganda, porque assim como eu falei, a gente não tem acesso a muitos artigos, não é, que essas produtoras dessas sementes fazem, porque eles são os detentores do conhecimento e os cientistas não conseguem publicar ou só publicam os benefícios. Quando tem os malefícios, a gente fica sem, a população em geral não tem acesso a essas informações e nem a comunidade científica muitas vezes tem, a não ser que o cientista trabalhe lá dentro, né, dessa indústria aí de sementes transgênicas. E eu acho que é importante também mostrar, Teru, que assim, quando que vai vir esse T, né, no produto? Ele vai vir esse T aqui no Brasil, vocês vão ver esse T aqui. Esse T preto, ele foi obrigado por uma legislação agora, né, em 2015, para que a gente saiba que quando você comprar um produto que tem esse T, mais de 1%, né, dos ingredientes tem, então, alimento transgênico. Tá, legal. Tá bom? Vamos ver aqui esse outro Tzinho, se tem benefício ou malefício no transgênico. A gente está analisando, tá, gente? Olha, essa corzinha aqui indica um malefício, doutora. Super pragas e ervas daninhas podem estar sendo desenvolvidas, é isso?
É o que acontece, quando você faz um melhoramento, essa transgenia, você está colocando um gene naquela planta, uma das coisas que os produtores alegaram é que, por exemplo, você vai crescer várias ervas daninhas, você tem uma monocultura, por exemplo, está só plantando milho, está só plantando soja, e aí surge aquelas ervas daninhas, porque o ecossistema está todo mudado, está modificado e surge muito mais erva daninha. E aí você melhora geneticamente aquele alimento, aquela planta, e aí começa a colocar mais agrotóxico para matar aquelas ervas daninhas, mas aquela erva que você está plantando, seja o milho, seja a soja, está mais resistente àquele herbicida, então vai acabar indo mais herbicida. E aquelas ervas daninhas, uma das suspeitas hoje é que elas antes eram sensíveis a esse agrotóxico, mas você vai selecionando naturalmente essas ervas, elas vão ficando umas super ervas. Assim como a gente tem resistência da bactéria, também ela vai se acostumando com aquele veneno e vai crescendo, então, cada vez mais pragas e ervas daninhas super poderosas, vamos dizer assim. Exigindo mais cada vez mais agrotóxicos ou diferentes agrotóxicos, já pensou? Bom, eu vou deixar esse aqui por último, porque eu acho que esse aqui é central. Segura aí, esse T aqui vai ficar por último, tá? Ó, vamos revelar esse aqui. Será que é benefício ou malefício? Vem pra cá, olha. O transgênico pode gerar maior rentabilidade e também diminuir o desperdício. Então, e para os produtores isso é maravilhoso, para os grandes produtores, viu, Teru? Porque os pequenos produtores estão se dando mal, porque eles ficam dependentes daquela indústria de comprar aquela semente, né? Eles têm que assinar um termo, inclusive, que eles vão comprar as sementes daquele produtor. Então, para o grande produtor vai ser mais rentável, menos desperdício, não é? Porque não está está melhorado geneticamente, né? Está resistente ao agrotóxico. A venda está garantida, A venda está garantida, né? É isso que eu falei. Eles querem produzir grandes quantidades, né? Vender muito para essa população e lembrando que a soja e o milho, na verdade, é para alimentar o gado, né? E os animais, nem é para alimentar tanta gente, mas a gente acaba se dando mal, porque seja comendo os animais ou seja comendo o produto que os animais também estão comendo cheio de agrotóxico. Olha, é verdade, a gente não tinha trazido esse assunto aqui ainda hoje, mas realmente, se você come carne que está sendo alimentada com ração com transgênico, você está comendo por tabela. Exatamente. Outro benefício, gente, os alimentos se tornam também mais resistentes, doutora. É por isso que a gente falou, né? Eles ficam mais resistentes porque, como eu falei, do milho, do tomate, que ele vai ficar mais durável, né? Vai ficar mais firme, porque ele teve um melhoramento genético junto, né? Com essa transgenia aí também. Muito bem, tem mais aqui, gente, ó. Tem mais 3, 4 aqui, ó. Esse aqui, vamos revelar se é benefício ou malefício, ó. Com os transgênicos também podem ser diminuídos os inseticidas. Então, isso é uma coisa que pode ser um benefício, porque os produtores dessas sementes realmente falaram que aumentar a produtividade e diminuir o inseticida. Mas, na verdade, o que a gente tem visto, porque você está matando as ervas daninhas, e como essas ervas transgênicas, essas plantas transgênicas hoje são resistentes a esses herbicidas, esses agrotóxicos, então a quantidade que se usa é bem maior. Então, eles são resistentes. Então, na verdade, não diminuiu. O que a gente tem visto nos últimos anos é que não diminuiu o uso de inseticida, acabou aumentando, porque as pessoas não têm muito controle, né? Elas querem matar as pragas e acaba, então, e como essas ervas da monocultura, né? Seja do milho ou da soja, do trigo, está resistente àquele herbicida, aquele agrotóxico, então eles estão usando muito mais do que o normal. Orelha em pé aí, minha gente, tem que ficar atento. Olha só, esse aqui é preocupante, doutora. Os transgênicos podem gerar uma resistência maior a antibióticos. Olha o que acontece, Teru. A gente coloca, às vezes, numa erva, né, numa planta transgênica, uma resistência a esses agrotóxicos e também antibióticos. Às vezes numa carne, por exemplo, não é? E aí a gente consome aquela carne que é transgênica ou toma aquele leite que veio de uma vaca transgênica e aí aquelas bactérias que ficaram resistentes
acaba passando então para o nosso intestino. E no nosso intestino a gente tem vários tipos de bactérias. E essas bactérias também acabam sofrendo então uma alteração, acontece um desequilíbrio lá na flora intestinal e ela se torna mais resistente também àqueles antibióticos. Olha que loucura! Então a resistência do antibiótico que tinha naquele animal que você consumiu ou no leite daquele animal que você consumiu acaba passando para você também e o ser humano começa a ficar mais resistente ao antibiótico. Não é só a vaca. Mais um bom motivo para você parar de comer carne, para você diminuir pelo menos esse consumo, tá, gente? Porque, olha, eu vou revelar isso aqui agora, mas antes de revelar eu quero trazer uma interação que chegou pra gente. Vou virar, ó. Vou virar antes, ó. Maior incidência de câncer, do câncer é aqui também esse malefício do transgênico. Vamos trazer a interação. Quem tá falando com a gente agora é a Gerlane. Existe algum estudo relacionado ao câncer e os transgênicos? Ela quer saber. Então, um deles é aquele que eu passei para vocês agora há pouco, do leite, né? Que foi estudado que as vacas que sofrem o processo de transgenia, elas produzem leite com maior fator de crescimento, o IGF-1, que está relacionado a câncer de mama, de cólon e de pulmão. E a gente tem visto cada vez mais pessoas jovens tendo câncer de cólon. Antigamente, o câncer de intestino era um problema mais de pessoas acima de 60 anos. E hoje nós temos pessoas com 20, 30 anos. A gente viu agora recentemente a Preta Gil com câncer de cólon, uma pessoa super jovem. E eu tenho visto no consultório isso ter cada vez mais pessoas, então, com câncer de intestino. Jovens, 20, 30 anos de idade. E um dos motivos pode ser, não estou falando que é, mas um dos motivos é também o excesso desse hormônio IGF-1. Sim, realmente pode ser, e também pode ser a soma de vários dos nossos hábitos, né, doutora? Com certeza. Porque não é multifatorial, né? eu não como só milho na minha vida, eu como várias outras coisas, mas se eu estou consumindo outros alimentos que contribuem já para aquela doença, ela trouxe o câncer aqui, mas poderia ser qualquer outra, a gente vai de gota em gota, a gente enche um copo. Exatamente, os ultraprocessados, que a gente tem falado bastante aqui também, né, Teru? Muito, muito. Alergias alimentares, as intolerâncias. Agora, doutora, eu deixei esse aqui por último, porque ao meu ver, talvez esse seja a maior questão quanto aos transgênicos. Vou virar aqui, ó. Olha, se é benefício, se é malefício. Agora, resultados são desconhecidos. Não existe uma transparência, nem quanto ao que é transgênico. Muitas vezes a gente tem uma tentativa, quando a gente vê esses rótulos aqui com essas sinalizações, é uma tentativa, mas ela não é completa, porque eu não tenho transparência. As pessoas nem sabem, sem né? rótulo. Exatamente. E as pessoas nem sabem o que é esse T, né, Teru? Na verdade, Falta não é explicado educação. em nenhum lugar. Então, esses resultados desconhecidos vai além disso. A gente chama de biossegurança. Quando vai ser lançado um medicamento, por exemplo, no mercado, é estudado primeiro in vitro, né, no laboratório, depois vai para os animais, teste de animais, depois numa pequena população, depois em várias cidades, vários países, até que a gente fale, não, realmente esse medicamento é seguro, por exemplo, para tratar pressão alta, para tratar diabetes, para tratar depressão, deu segurança. Com relação aos transgênicos, nós não tivemos essas etapas. E tem o fator tempo também, porque é relativamente recente. É recente, é coisa de 20 anos para cá, né? E o mais assustador é que em 20 anos centuplicou o número de alimentos transgênicos, do consumo de transgênicos no mundo. E é aí que vem a Europa e o Japão, são os países que mais controlam os transgênicos. O governo está bem ciente disso. Agora o Brasil só está atrás dos Estados Unidos. Estados Unidos, Brasil e Argentina, Teru. A porteira está aberta. A porteira está aberta e o pessoal está indo de mal a pior. Mas vamos voltar nesse aqui. Tá. Resultados desconhecidos. Chegou uma interação aqui que eu preciso trazer na tela, porque é interessante. O Jonathan Silva, lá de Alagoas, está fazendo a pergunta seguinte. Ó, o corpo humano tem algum mecanismo de combater os transgênicos em excesso? Agora eu quero ver. Boa pergunta, hein, Jonathan? Hoje a gente não tem nem certeza do que os transgênicos fazem, muito menos de como o nosso organismo vai reagir a eles, porque é um organismo, na verdade, que foi modificado por uma tecnologia. Como é que a gente vai reagir a isso, a gente não sabe, né? Mas a gente já sabe, por exemplo, que tem mais alergias, né? Por exemplo, mais alergias. Olha o número de autismo.
como deu um salto em pouquíssimo tempo, em 10 anos. A gente tinha uma em cada 100 pessoas, há alguns anos atrás, agora é uma em cada 30 pessoas. 36, 32, eu não estou bem segura. Mas a gente tem doenças que antes eram só pessoas mais velhas que eram acometidas, que agora estão dando em pessoas mais jovens. Então, assim, não estou dizendo que é transgênico de novo, né, doutora? Mas talvez seja o nosso estilo de consumo. Como é que você tem feito as suas escolhas aí? Você está investindo no seu carrinho do supermercado, colocando saúde ou colocando doença? Tem que pensar nisso. Hoje é segunda da mudança, é aquele dia que a gente quer fazer regime, que a gente se matricula na academia, que a gente olha para o espelho e fala, eu preciso me livrar desse pneu aqui, disso ali, eu quero me livrar dessa dor nas costas. Hoje é dia de mudança. Por isso essas informações estão sendo trazidas aqui para você, para fazer você pensar e para fazer você mudar as suas escolhas. Deus vai estar com você, Ele vai te ajudar. Não fique com medo, não fique com medo de fazer o que é certo. Tem mais um comentário que eu preciso trazer aqui na nossa tela. Vamos trazer? É o Marcos Paulo que está com a gente. Ele diz o seguinte, olha, por mais controversos que os transgênicos possam ser, não seria possível produzir alimentos sem modificação para atender toda a população? Eu não sei se ele está perguntando. Ele está afirmando. Ele está afirmando. É exatamente isso que a grande indústria alega. Nós somos 8 bilhões de pessoas e, na verdade, por isso que a grande parte defende o uso de transgênicos. Porque para alimentar toda essa população, eles acreditam que precisaria, sim, estar tendo essas sementes modificadas para aumentar a produtividade. Mas nós acreditamos que Deus já fez as coisas mais naturais com o DNA correto para elas, não é? Para a gente desfrutar, né, de mais saúde e de vida. Eu sei que parece assim, Marcos, eu vou falar para você, mas para tanta gente aqui, parece até utópico, mas existe um movimento de volta ao campo, de você cultivar aí no seu apartamento, na sua casa, no seu quintal, no seu jardim, a sua alface, a sua própria verdura, né, Dani? Ter, de repente, uma ou duas árvores aí, o que cabe no seu espaço. E esse tipo de atitude ajuda nessa produção. Ajuda sim, porque quando uma árvore de mexerica, agora a gente está na época de mexerica, de laranja, não tá? No pomar? Você não dá conta, uma família não dá conta de comer tudo que uma árvore dá. Eu vou repartir com a minha vizinha. É incrível, né, Teru? Quando vem a safra, né, a abundância que vem e a gente pode consumir para a gente mesma e dá para toda a vizinhança, para os amigos e sobra ainda, é impressionante, né? Olha a Selma, vamos ver a Selma aqui na tela do Vida e Saúde. Selminha, ela está dizendo aqui, aqui em casa não compramos verdura no mercado, tem uma horta em casa, temos alface, rúcula, repolho e pimentão. E os vizinhos admiram, porque não usamos venenos ou agrotóxicos. Esse é um assunto para outro segunda da mudança aqui, viu, doutora? Com certeza. Porque, obrigada, Selma, pela sua participação aqui, porque é possível produzir, inclusive usando os nossos restos, aquilo que que a Arlete não vai usar lá na cozinha, os talinhos, as casquinhas. Isso vira também um insumo maravilhoso para a produção. Imagina, isso daí vai dar nutrientes para a nossa horta, né? Para a terra, ela vai decompondo, porque as coisas de Deus, elas são recicláveis, né? Tudo vira alguma coisa, né? A semente vai dar a árvore, os restos vão alimentar a terra, nada se joga, tudo se transforma, né, Teru? Isso que eu acho lindo, tudo é reciclável na natureza. Lá em Gênesis, a gente vê quando Deus cria esse planeta que a gente está morando aqui, Ele dá pra gente a oportunidade de cuidar. Tem um verbo lá, eu não sei qual é o verbo, não sei se você vai lembrar, doutora, mas ele fala pra gente como se nós fôssemos mordomos. Ele fala domine sobre a terra, mas não no sentido, a tradução aí não foi muito feliz com esse domínio. Eu já vi que tem tradutores falando que pode ser mais no sentido de cuidar, sim, de beneficiar essa terra. Nós temos essa responsabilidade. E ela é uma responsabilidade divina, mas a gente não tem a gente não pode usurpar, não devemos extrapolar, doutora. E é claro que eu vou trazer aqui o nosso guia de estudos Fique Leve, a doutora Daniela é uma das autoras desse guia. Ele foi escrito para te ajudar a fazer as mudanças que você precisa fazer. Aqui no guia de estudos Fique Leve, você vai encontrar qual é o plano de Deus para a sua vida. Se você tem enfrentado dificuldades aí com relação à sua alimentação, tá difícil, é segunda, é dia, tô só na sopa. Tem gente assistindo a gente que tá só na sopa hoje porque quer emagrecer, porque o diabetes está lá em cima, porque a pressão alta tá atrapalhando a vida.
você precisa ligar para cá. Pega esse telefone agora e liga para a gente, porque esse guia de estudos vai te ajudar a tomar a atitude certa. Conhecimento que vai dar poder para você resistir àquilo que precisa ser deixado de lado e avançar naquilo que precisa ser conquistado. Você quer? Eu sei que você quer. E Deus deseja isso para você também. Doutora, foi difícil escrever isso aqui? Eu sei que já faz alguns anos. Faz bastante tempo, eu nem lembro. É tanto material que a gente vai produzindo, né? Mas é uma bênção, esse material é muito bom. Aqui você traz conceitos bíblicos que ensinam por que nós podemos usar os recursos naturais. Vai falar sobre água, exercício físico, viu, Tânia? Vai falar aqui da luz solar, da alimentação, da importância de confiar em Deus. E aqui no final você tem também um quiz, você que gosta de ser desafiado aí, com perguntas e respostas para você ver se você aprendeu direitinho. Bora lá ligar? Pede o seu, ó, 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21 é o telefone, tem atendente esperando aqui a sua chamada, ou então pelo WhatsApp. Vai lá, manda aqui um zap pra gente, 12 98244 4449, é gratuito, você não vai pagar nada por isso, já tá pago. É só ligar, pedir, dar seu endereço que vai chegar aí. Esse QR Code aqui também vai fazer chegar na sua casa, tá? Você vai ser levado ao nosso WhatsApp e por lá você pede o seu guia de estudos. Doutora Daniela, foi maravilhoso poder conversar com você hoje aqui. Prazer imenso estar aqui com você, Teru, e com todos os nossos telespectadores aí toda segunda-feira. Eu estou super empolgada. Eu também. Você quer conversar mais com ela? Usa o Instagram. Vai lá, Sou Saúde, SOW, Saúde, tá aí, ó. E você pode mandar um direct lá para ela, você pode olhar o material que tem disponível. Não manda direct não, primeiro vê o que tem, porque daí você vai poder, de repente sua dúvida está respondida ali, tá? Site também, sousaude.com, para você que deseja viver com mais do plano do Criador para você. Até a próxima, doutora. Segunda a gente encontra aqui, hein? Com certeza, Teru. Gente, é o seguinte, não sai daí não. Não, porque Tânia Santos já tá pronta. Ela já tá de tênis. Você tá de tênis? Então põe. Pega a água, deixa do lado, porque tem circulação ativa aqui depois do intervalo. E ainda hoje tem tofu mexido. Doutora Daniela vai me acompanhar nessa receita falando dos benefícios desse tofu, que eu tô sabendo que não é transgênico, viu, doutora? Bom. A gente volta já.